De volta com o Dia a Dia Rural e agora o Conversa Franca aqui no nosso programa. Assuntos que interessam a você com nossos convidados especiais. Hoje recebendo Luiz Carlos Assetti Júnior, advogado ambientalista e professor, que veio falar para a gente sobre contabilidade ambiental. Bom dia, tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom, eu fiquei muito curiosa porque eu nunca tinha ouvido falar sobre contabilidade ambiental. Me parece que a sementinha disso surgiu há mais de 10 anos já, 93, né? mais ou menos, que começou a ser cogitado e entrou em vigor em 1 de janeiro de 2006. É uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, né? Então, a partir de 2006, de janeiro de 2006, isso entrou em vigor. E qual foi a intenção de colocar mais esse ramo na contabilidade? Ok, Rita. Olha, isso é para muita gente isso é uma novidade, né? O meio ambiente, como a gente estava falando nos bastidores, meio ambiente é tudo na nossa vida. Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho. Então, a ideia da contabilidade ambiental é inserir efetivamente dentro da contabilidade essas questões ambientais, ou seja, o ativo passivo, né, o lucro, o prejuízo dentro da própria contabilidade. Então, o empresário, ele tem efetivamente que ter esse conhecimento, que todas as multas, todos os gastos relacionados à recuperação de áreas degradadas, todas as indenizações trabalhistas, todos os valores que são inseridos em projetos de educação ambiental, ou seja, tudo que envolve a questão ambiental, ela tem também que ser declarada em balanço num campo específico, que é a da contabilidade ambiental. Mas você falou aí, Luiz, da indenização trabalhista. Sim. E daí o que isso tem a ver? O meio ambiente do trabalho, então, o meio ambiente do trabalho, ele é considerado área do meio ambiente. Então, o que é o meio ambiente do trabalho? É toda essa área onde o trabalhador atua, que entra a insalubridade, periculosidade, as relações pessoais. Então, é uma das áreas do meio ambiente. Então, essas questões laborais também acabam integrando a questão ambiental. Então, por decorrência, tem que entrar na contabilidade ambiental. Luiz, eu li uma frase do então presidente da França, Jacques Chirac, se eu não me engano, há uns 11 anos, né, que ele chegou a dizer isso, sim, num discurso do Congresso Mundial de Contadores, que o contador, na verdade, ele tem um papel fundamental na modernização da economia. Por quê? Segundo Jacques Chirac, as atividades do contador não se restringem apenas a fazer contas, mas também a ser um conselheiro. Então, acho que é nesse aspecto que quem tiver dúvida, a empresa que tiver dúvida como agir, é o contador que primeiro vai dar a notícia de qual é essa história de contabilidade ambiental. Rita, né? Olha, isso que você está colocando é importante até para orientação do telespectador. Eu não sou contador, eu sou advogado, né? Sou professor universitário, mas eu digo que nós temos certos profissionais que são anjos da guarda da profissão. Então, por exemplo, no meu caso, que eu sou consultor de empresas, a gente necessita de um engenheiro, a gente necessita de um contador. E por quê? Porque são muitas informações a serem entregues ao empresário, ao produtor rural, à agroindústria, na qual uma pessoa só não domina. Então, o contador ele tem papel especial nessa relação. E essa frase é verdadeira. Essa frase, quando o Jacques Chirac pronunciou, ele foi, vamos dizer, até iluminado, porque ele alçou a importância da multidisciplinariedade, porque não é apenas um profissional que consegue efetivamente dominar todos os assuntos, né? E essa questão da contabilidade ambiental, você pode ter certeza que muitos telespectadores que nos estão assistindo agora, eles não têm conhecimento disso. E é importantíssimo de começar a deixar a sua contabilidade mais clara nessa questão ambiental para ter certas facilidades do futuro. Né? Porque tudo envolve muito dinheiro. Todo passivo ambiental, toda multa, todo prejuízo acaba afetando diretamente a marca, a imagem, o próprio dia a dia da empresa. Então, toda questão negativa, ela vai afetar diretamente também a contabilidade. Então, é necessário que essa contabilidade seja clara também na questão ambiental. E talvez, Luiz, quando isso surgiu lá em 1993, essa sementinha, talvez as pessoas não achassem que fosse tão importante quanto a consciência que se tem hoje, né? Mundial, de preservação de meio ambiente, essa história toda de aquecimento global. Acho que a partir de agora, realmente, isso começa a realmente fazer parte das empresas, das ações. É uma necessidade atual e essa necessidade ela vai existir por muitas décadas, você pode ter certeza disso. Porque hoje, como eu sempre digo, a mídia é o principal veículo de informação das questões ambientais, né? Ela conscientiza e ela muitas
às vezes até educa. Então, essa parceria que eu tenho com a Terra Viva, de sempre ser convidado para falar sobre alguns temas, eu acho de suma importância, porque é um trabalho também de educação ambiental e que alerta as pessoas físicas e as pessoas jurídicas em geral de todas as regiões, né? Porque nós estamos aí nível nacional, né? E o canal indo até internacional. Então, eu acho que é necessária essa informação. E essa questão da contabilidade ambiental, eu acho de suma importância. Por quê? Porque como eu trabalho diretamente com empresas, eu percebo que no meu caso, 80%, 90% das empresas que a gente tem contato, nunca ouviram falar de contabilidade ambiental muitas vezes. Não estou dizendo que o contador não ouviu, não é isso. Mas o empresário, ele tem certa dificuldade para entender o que é a contabilidade ambiental e o que precisa ser inserido dentro daquela contabilidade. Então, se o empresário tiver uma certa noção, facilita o serviço, inclusive, do próprio contador, facilita o dia a dia da própria empresa. Para se adequar a tudo isso, Luiz, isso demanda gasto? Olha, não, conscientizar é a principal coisa. Quando você se conscientiza de determinada situação, você incorpora isso no seu dia a dia, ok? Então é o que eu sempre falo, antes de você fazer tal ato, procure informação. E aí você não tem gasto. Você tem um trabalho preventivo e muitas vezes o preventivo te gera uma lucratividade ou um deixar de gastar. Então, essa questão não gera um gasto, essa questão gera uma mudança de paradigma, uma forma de você buscar informação antes de qualquer ato. Você tem, todo empresário tem um contador ao lado, um advogado ao lado, pergunte, indague, que é isso, como é que eu faço? E você com certeza vai estar aprendendo um pouco mais e vai estar facilitando o seu dia a dia na empresa. E todo esse relatório, todas essas informações que o contador vai extrair da empresa, quem vai fiscalizar isso, essa contabilidade ambiental? Uma boa pergunta, Rita. O contador, ele assina o balanço, né? Ele é a pessoa ali que vai colocar a vida da empresa em números. Então ele é o principal responsável pela fidelidade daquilo, né? E isso vai ser entregue aos órgãos fiscais, quer dizer, quando você entrega um documento oficial aos órgãos oficiais, fiscais, Receita, enfim, você está transparecendo, você está transmitindo aquelas informações do seu caixa. E isso pode ser visto de forma, se tiver alguma coisa irregular, pode vir a te dar um prejuízo, pode vir a te dar uma preocupação futuramente. Então você tem que ter esse cuidado de observar a importância desses dados. Então por isso que eu acho que o empresário tem que ter essa noção e tem que conversar com o seu contador, com o seu advogado, com as pessoas que o assessoram nessas questões. E não é só cumprir leis, né? E, se eu não me engano, isso daí também vai, como a gente pode dizer, vai influenciar na imagem da empresa. Sem dúvida. Olha, eu sempre digo o seguinte, uma coisa está associada à outra. Se você trabalha com, de uma forma ecologicamente correta, em médio e longo prazo, você consegue agregar valor na sua marca, na sua imagem. Você, hoje, eu não vou citar marcas, mas se você lembrar, quando a gente fala de marcas ecologicamente corretas, eu tenho certeza que as pessoas já lembram de algumas. Por quê? Porque existe um trabalho sendo feito ao longo do tempo e agrega, ou seja, quando se agrega esse valor, aquele produto começa a ficar mais caro do que o concorrente. E isso é em todos os setores. Ao contrário também existe. Se você não ter o cuidado do ecologicamente correto, você vai desagregar valor. E com o tempo você some, porque a outra marca, o outro produto, assume o teu local. E isso a nossa sociedade como um todo exige isso, isso é de praxe. Vou te dar um exemplo. A nossa ministra Marina Silva, recentemente, esteve falando sobre rastreabilidade do leite, rastreabilidade da carne. Nós temos hoje na agricultura uma necessidade de rastreabilidade. Se você tem rastreabilidade, você consegue colocar o teu produto no mercado europeu, no mercado internacional como um todo. O que seria rastreabilidade? Certificação. Então, se você tem uma certificação de qualidade ambiental, obrigatoriamente você tem rastreabilidade. Isso custa, com certeza. Porém, o teu produto fica muito mais caro do que o do concorrente, você consegue vendê-lo. Então, o preço, ele acompanha efetivamente a tua preocupação e você abre portas lá na frente. Então, o ecologicamente correto é isso, é agregar valores, é você ter condição de ter para quem vender.
Então, por isso que eu estou dizendo que não basta efetivamente a pessoa dizer eu sou ecologicamente correto, se ele não age de forma ecologicamente correta. E nós temos que trabalhar também nas questões de documento do dia a dia da empresa. Por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso. E você tocou no assunto da rastreabilidade, e a rastreabilidade cada vez mais é exigida por mercados internacionais, né? Aos poucos também, quem sabe o mercado interno aí nos próximos anos também seja exigente em relação a isso, mas o mercado externo quer produto rastreado, né? Se não for rastreado, ele não entra. Tem várias certificações europeias, não vou citar o nome, mas tem várias certificações europeias especificamente para carne, para verdura, para fruta, para cereal, para flor. Se não tiver aquela certificação, ele não entra no varejo. Então você não tem efetivamente para quem vender. Quer dizer, não digo que aqui no Brasil não vai consumir, não é isso. Mas se você exportar, você vai ter uma divisa entrando muito maior, né? Então é um quebra-cabeça que você não consegue efetivamente, Rita, não desassociar uma coisa da outra, entendeu? Ele vai te levando numa situação de que você visa o mercado e para que você consiga aquele mercado, o mercado te exige certas atitudes para que você consiga entrar naquele mercado. Então você não consegue mais sair disso. O Brasil vive isso hoje. Para que a gente consiga exportar, seja em qual setor, você precisa efetivamente pensar nas questões ambientais. Então não é exclusivamente cumprir a lei, é efetivamente ações, atitudes, mudança de paradigma. Mas voltando a falar da lei, você disse que essa contabilidade ambiental ela pode até ser um fator determinante na hora da malha fina, se a pessoa não cumprir tudo o que tem que fazer. Vamos imaginar uma situação hipotética entre nós aqui. Vamos imaginar que uma empresa é obrigada a recuperar uma área. Vamos imaginar, uma área grande. E ela omite na sua contabilidade o real valor que ela gastou naquele local. É possível localizar isso na simples análise da sua contabilidade. Então, por isso que eu digo, é de suma importância ter um contador ao lado, como sempre todas as empresas têm, mas é de suma importância. Mas que o empresário tenha conhecimento dessas questões da contabilidade ambiental. Entendeu onde é que eu quero chegar? Porque quem entende desse assunto contábil consegue pegar falhas de uma forma muito fácil. Então, por isso que eu digo que você tem efetivamente que trabalhar cumprindo as leis, mas incorporando essa mudança de paradigma. E os profissionais que assessoram a empresa têm condição de fazer isso. Só que o empresário tem que começar pelo empresário. O empresário, efetivamente, tem que ter a consciência de que é necessário. E isso independe do tamanho da empresa ou da região em que ela esteja no país. E pessoa física também, de certa forma, precisa se incorporar nessa situação. E independe. O Brasil todo está incorporado a isso. Luiz, no geral, nesse seu contato como advogado ambientalista, nesse seu contato com as empresas, o que você percebe assim logo de cara? Os empresários eles têm um pouco de receio em relação a isso ou não acreditam muito que vão ser cobrados no futuro? O que existe de retorno deles? Graças a Deus isso está mudando, sabe, Rita? Eu trabalho há mais de 10 anos nessa área, né? E no começo, até já falei várias vezes para o Tavinho isso quando eu estive aqui, me chamavam muitas vezes de caçador de borboleta, porque era uma coisa assim maluca, né? Um advogado que vai trabalhar com o meio ambiente, né? Coisa de louco. Mas com o tempo, isso a gente o empresário começou a ver a importância. E não só do advogado, mas de outras profissões. Hoje nós temos N profissões trabalhando na área ambiental. E os empresários, de uma forma geral, já estão conscientizados de que, se não buscarem as ações ecologicamente corretas, isso afeta diretamente ao bolso. Agora, nós temos um segundo momento dessa história que eu estou te colocando, que é a parte agrícola. A parte agrícola sempre foi mais reticente, sempre foi mais difícil de conversar de questões ambientais. E hoje, nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade, começando pelos grandes, chegando aos médios, e agora começa a abrir os pequenos produtores. Então isso é muito importante, é muito legal, não só para a minha profissão, efetivamente, mas todas as profissões que atuam na área ambiental estão sentindo essa abertura. Mas o que eles alegam? Quais as dificuldades? Antigamente era desconhecimento total. Você chegava num empresário ou num produtor rural e, por exemplo, o produtor rural retira a água do rio para fazer uma irrigação. Como a nascente está dentro da propriedade dele, ele achava que aquela água era dele. E não é. A água é pública. Ele tem que fazer outorga daquela água para poder fazer uso para irrigar. Então, a hora que você chegava para conversar, olha, mas essa água não é do senhor, essa água ela é pública, o sujeito ele não entendia. Mas como? Ela nasce na minha propriedade. Aí você tem que explicar para ele que ele é dono só do solo, o subsolo não é dele. Tem uma série de situações, entra código mineral, entra uma série de questões legais que você começa a explicar e aí a pessoa começa a cair em si e perceber que aquilo realmente ele tem que zelar
porque senão ele acaba, é uma cadeia que ele acaba prejudicando. Então, efetivamente, hoje nós temos mais facilidade dessa conversa do que antigamente. Por quê? Volto a frisar, mídia. É só você ligar a televisão, seja qual canal for, o rádio ou abrir um jornal, em algum momento tem algo de meio ambiente sendo falado, graças a Deus. Então eu digo que a mídia é o nosso anjo da guarda, dos profissionais da área ambiental. Porque graças à mídia a gente teve essa abertura, esse contato mais franco com o produtor rural, seja ele grande, médio, pequeno. Hoje está mais fácil, com certeza, Rita. Luiz, eu estou lembrando até aqui agora de um caso, uma reportagem que saiu há uns 2 meses, se eu não me engano, sobre um prefeito que era também fazendeiro e que ele chegou a desviar o curso do rio para melhorar a propriedade dele, Acho que foi bonito isso aí, se eu não me engano. Salvo engano, mas eu acho que foi. São coisas desse tipo que a gente encontrava, ainda encontra, tá? Mas encontrava com muita frequência. Hoje é mais difícil, porque hoje já existe uma consciência, né? E as crianças, efetivamente, têm que ser educadas, né? Porque os adultos é mais difícil, mudança de paradigma. Mas antigamente, eu digo antigamente, 5 anos atrás, né? Era uma loucura. Quando você ia conversar com alguém sobre, por exemplo, você chega num produtor rural e fala assim, meu senhor, o senhor precisa deixar uma reserva legal de 20% da propriedade, a margem de rio o senhor não pode mexer numa metragem de no mínimo 30 metros, em volta da nascente, 50 metros, o senhor não pode mexer. O sujeito não entendia. Muitas vezes eu ouvi de certos produtores, pequenos, médios, que imagina, eu vou deixar aquilo para macaco, vou deixar, sabe, o sujeito não entendia a importância de uma área de preservação permanente, que é a mata ciliar, ou de uma reserva legal. E aí você tem que, efetivamente, além de trabalhar na área, você tem que também ser um pouco de educador ambiental para explicar a importância daquilo, entendeu, Rita? Hoje você já tem mais facilidade com as multas, os agentes ambientais atuantes. Então você também tem mais facilidade com isso, porque o agente ambiental ele faz a atuação, mas ele também, de certa forma, educa o sujeito. Porque ele fala, olha, o senhor não pode fazer isso, que está errado, tal. Então a gente tem certas facilidades hoje, que antigamente nós não tínhamos. Então isso vem a facilitar, inclusive, o trabalho, né, Rita? E pela diversidade que a gente tem no Brasil, imagino que são várias coisas a realmente se adequarem, né? Olha, é uma loucura essa questão, porque se a gente imaginar que legislação ambiental nós temos, federal, estadual e municipal, você já começa a ver a gama de informações que são necessárias passar para a pessoa. E aí a fiscalização também é feita, federal, estadual, municipal. Quer dizer, nós temos vários biomas dentro do Brasil, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, enfim. Então, nós temos dificuldades locais, regionais, nós temos, sim, e que vai mudando a realidade de local para local. Isso sem dúvida nenhuma, Rita. Mas hoje está muito melhor do que há 5, 10 anos atrás, você pode ter certeza disso. O Brasil é outro na questão ambiental nos dias de hoje. Luiz, vamos aproveitar então que você é advogado ambientalista, é professor, para você passar então, para a gente encerrar a nossa entrevista, um recado para o produtor que está ouvindo a gente de ponta a ponta do Brasil. Olha, Rita, é o que eu sempre falo aqui no Terra Viva, e esse recado eu sempre gosto de deixar ao telespectador. Antes de fazer qualquer ato, procure informação. É mais barato do que uma punição, do que um ato infracional, uma pena, um crime, sei lá, por um dano que tenha provocado ao meio ambiente. Então, esse é o recado. Antes de fazer qualquer coisa na sua propriedade, procure informação. Que assim você se conscientiza e você evita prejuízos. Esse é o principal recado e é esse o objetivo de quando eu venho aqui bater papo com vocês. Tá ótimo então. Luiz Carlos Assetti Júnior, advogado ambientalista e professor, participando hoje conosco aqui no Dia a Dia Rural. Vamos deixar seus contatos para quem tiver mais alguma dúvida, quiser conversar com você, quiser uma assessoria. Ok, Rita, eu estou na região de Campinas, né? Tá aparecendo aí no gerador de caracteres. O telefone é 3651-5563. Código de área 19, né? Realmente. 3651-5563. Exatamente. E tem o portal que a gente disponibiliza, que é o mercadoambiental.com.br. Para quem quiser informações, lá tem muita coisa. Tá ótimo então. Obrigada, Luiz, pela sua participação mais uma vez aqui no Terra Viva. Estou sempre à disposição. Tá ótimo. E depois do intervalo, você vai ver o saldo das exportações do suco brasileiro em 2007. E ainda hoje em nosso programa, a dupla Jean e Roger. O Dia a Dia Rural volta já já.